seja bem-vindo a mais um episódio do nosso canal RIEX Sem Fronteiras. Muito bem, fico feliz de você estar aqui conosco. Continuando então aquela conversa com o Dr. Murilo Teixeira Avelino, que é meu colega procurador da Fazenda Nacional, professor de processo civil, mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, que na sua dissertação de mestrado publicou o livro Controle Judicial da Prova Técnica e Científica. Nesse livro, o Dr. Murilo aprofunda como construir a prova técnica, o valor dela e a prova técnica qual é? A perícia. Mas quais cuidados tomar? Qual a participação dos sujeitos de direito? E aí vamos conversar hoje. Dr. Murilo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Isso, a nossa segunda conversa. É uma segunda honra, dessa vez maior do que a primeira, né? Porque o segundo convite é sempre um convite renovado, é porque o primeiro deu certo. Então, eu agradeço muito e mais uma vez é um prazer enorme a participação aqui contigo. Muito bem. Na verdade, a intenção para as pessoas que assistem e acompanham o nosso canal, pelo menos com a minha participação, é justamente trazer para quem está trabalhando para aperfeiçoar a sua carreira, assim como querendo ir para o concurso público, entender e encontrar materiais que de fato possam ajudar. As monografias, as dissertações, as teses de doutorado acabam contribuindo muito para quem está estudando. Por quê? Porque dá uma visão mais aprofundada, mostra como executar de fato uma pesquisa científica, tratando um tema em profundidade. E aí, doutor Murilo, o porquê desse tema? Por que o senhor escolheu exatamente a prova técnica para a sua dissertação de mestrado? Esse tema ele surgiu de uma conversa. Meu orientador foi o professor Leonardo Cunha, né, que hoje eu tenho a alegria de chamar de amigo, é um amigo que eu ganhei ao longo da vida acadêmica. E originalmente o tema da minha dissertação ele era um dos tópicos do último capítulo, que era o dever de fundamentação. E durante a conversa que nós estávamos tendo depois da orientação, Léo levantou um problema. Disse, olha, eu estou muito preocupado com um tema relacionado a direito probatório. Porque eu estou começando a pensar se não gera uma transferência de jurisdição. Por exemplo, no caso de uma perícia. Rapaz, é um temaço. Imagine, como é que o juiz, que em tese não tem uma formação técnica aprofundada e ainda que tenha, não possa exercê-la no processo, porque ele é um magistrado. Como é que ele consegue afastar ou avaliar bem uma prova, uma perícia complexa, um dano ambiental, um acidente de veículo relacionado a um mau funcionamento de um determinado dispositivo? E quem é que julga, né? Então, a pergunta original desse trabalho é, quem é que julga? É o perito ou é o magistrado? É muito interessante essa abordagem, porque a prova técnica ela tem um peso tremendo no processo. A partir do que for levantado pelo perito, isso vai pesar imensamente no sentido de que a decisão sairá. Sem dúvida. É a ideia que a gente tem de instâncias probatórias, né? É muito difícil, nada obstante o CPC 73 já regulasse sobre isso, o juiz pode afastar a prova técnica, pode afastar a prova científica, mas para que ele o faça, ele tem que ter todo um arcabouço robusto para que afaste aquilo o tanto quanto atestado por um especialista. É verdade. Então é um tema muito sensível e um tema que era pouco trabalhado. A nossa doutrina, ela sempre verteu os olhos à prova já produzida. Como é que eu vou avaliar a prova quando ela é recepcionada no processo? E nesse trabalho aí eu tentei dar uma visão um pouco diferente. Eu tentei trabalhar aquilo que chamei, na linha do que Moacir já falava, do que Pontes já falava, dos momentos da prova. Então, pensando no novo código, pensando no contraditório influência, na cooperação, como é que o perito é escolhido? Como é que o perito atua? Depois, como é que eu posso avaliar o trabalho dele? Tudo isso conta. Tudo isso conta. Sim. Doutor Murilo, nesse contexto que o senhor abordou, eu vi que o senhor aprofundou um tema que eu achei extremamente interessante e gostaria que o senhor colocasse para os nossos espectadores, que é o dever de cooperação do perito. O que é que isso significa? Com o surgimento, o início dos estudos do novo CPC, nós falamos bastante, tratamos bastante do dever de cooperação, bastante associado ao contraditório, ao dever de lealdade, boa-fé, não é? Então, a probidade, o processo deixa de ser um ambiente meramente conflituoso e passa a ser um ambiente dialógico. Isso foi uma tônica que marcou todo o código, né? De ponta a ponta.
Sim, sem dúvida. E a abordagem que eu dou no livro é: o dever de cooperação, ele não incide apenas perante as partes ou perante o juiz. Ele incide para todos aqueles que de alguma forma atuam no processo. Então, o perito, como um sujeito, o código prevê hipótese em que o perito postula. O perito pede no processo que o magistrado ordene o oitivo de uma testemunha. Então, ele tem que exercer os deveres de cooperação, assim como as partes e o magistrado. E isso reverbera muito, por exemplo, no dever de fundamentação do laudo. Nossa, isso aí traz para ele mais responsabilidades, sem dúvida né? alguma, sem dúvida alguma. Espetacular, espetacular. Eu percebi também que no desenvolvimento da sua dissertação, o senhor fez constatações ao final. Quais dessas constatações o senhor traz de destaque para nós? Eu destaco uma que talvez isso foi o resultado de uma conversa muito longa, várias conversas que eu tive com um grande amigo de Alagoas, o professor Becklaut. E Becklaut sempre estudou muito dever de fundamentação das decisões e direito probatório. Então sempre eu estava conversando com ele e ele disse algo que eu pude aprofundar no livro, que talvez seja muito importante, uma mensagem que eu pude passar. Na fundamentação do laudo, na fundamentação das decisões, nas manifestações do processo, talvez seja muito mais importante exprimir as razões do não provimento, as razões da negativa, do que do provimento, do que da procedência. Imagine, o maior atingido por uma decisão denegatória, o maior atingido por uma resposta negativa na perícia, é quem perde, é quem sofre os efeitos negativos de uma decisão, de um laudo que lhe é desfavorável. Então, mais uma vez, fazendo aquele link, né, com o dever de fundamentação do laudo pericial, com o dever de contraditório do perito, a participação dos auxiliares, a lição mais importante é essa. E aí eu faço até uma cutucada. STJ, é necessário sim abordar todos os pontos, principalmente aqueles que levam à improcedência do pedido, ao não provimento do recurso. Isso é indispensável para a gente. Essa questão de não ir os fatos para as cortes superiores. Exato. É uma questão muito preocupante, principalmente para nós. Nós sabemos bem aqui na rotina da atuação defendendo a Fazenda Nacional como isso tem dificultado a defesa da Fazenda Nacional nesse sentido. O que nos obriga a usar outros instrumentos, enfim, que não precisariam, como rescisório e outras formas de solução. Que acabam aumentando a litigiosidade, né? Reproduzindo as lides. Eternamente, isso, né? Eternamente. Isso. O processo de execução, Neide, eu até peço licença para falar de um tema um pouquinho afastado. O processo de execução é um processo fadado a não acabar, né? É um processo que demora muito tempo. Então, quando a gente encontra esse entrave em nossas cortes superiores, fica um pouquinho mais complicado. Tremendamente, tremendamente. Doutor Murilo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Uma alegria muito grande ver jovens procuradores nessa linha de desenvolvimento, de estudo, de aprofundamento do que é o direito. Eu digo sempre aos meus alunos, passar numa prova de concurso não é estudar para passar na prova. É construir a formação para o cargo. Esse é o diferencial. E uma vez que você consegue isso, a sua aprovação vem, e vem de um modo natural. Por quê? Porque você construiu a formação para o cargo. E assim eu fico extremamente orgulhosa e satisfeita de ver novos colegas chegando aí com esse frescor, com esse sopro, com esse desejo de aprofundar o direito. Nise, mais uma vez, muito obrigado. Eu sei que a gente tem um limite de tempo aqui na conversa. Agradeço a quem está nos assistindo, nos ouvindo, tirando esse tempinho para conversar com a gente aqui. Me coloco sempre à disposição. Rede social, e vou contar Instagram. Com o senhor, vou contar. Teremos a Convenção Mundial em outubro. Sempre. Já está marcado na agenda. Conto com a sua presença. Agradeço bastante a oportunidade de poder conversar com você, conversar com quem está nos ouvindo e nos assistindo. Obrigado por essa oportunidade. Fico muito feliz. A beleza do direito é essa. Isso é que fez eu me apaixonar pelo direito. Sempre tem novidades. Sim. E o que é bom e ruim, como tudo na vida. E vacilar perto, tem que ficar ligado o tempo todo. Sempre tem novidades, você tem que estar se atualizando sempre, não tem como fugir. Então, muito obrigada mais uma vez, e com isso encerro mais um episódio do RIEC Sem Fronteiras. Acompanhe as nossas novidades no canal. Vejo você no próximo vídeo. Até lá!